Canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: e o pecado original? Hoje o nosso assunto é bastante interessante. Se a Bíblia, como nós temos visto, não ensina que nós somos pecadores por natureza, condenados, perdidos, por termos nascido nesse mundo de pecado, por que é que essa crença se tornou a crença predominante entre a maioria dos cristãos protestantes e católicos? É bem verdade que, assim como acontece com a maioria dos erros doutrinários, existem alguns textos que parecem apoiar a doutrina do pecado original. Essa lição de hoje vai examinar esses textos para ver se eles realmente ensinam que nós nascemos condenados e perdidos. Primeira pergunta de hoje: o que significa em pecado de Salmo 51, verso 5? Diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu quero que nós prestemos atenção. Esse verso diz que nós nascemos condenados e perdidos? Vamos ler de novo juntos. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Novamente eu pergunto, esse texto diz que nascemos condenados e perdidos? Observe que Davi não diz que ele era um pecador desde o nascimento, não. Existem até algumas versões da Bíblia que trazem essa palavra, mas na verdade é uma tradução baseada numa interpretação teológica, não uma correta tradução. Aonde mais Davi poderia ter nascido, exceto em iniquidade e pecado? Sua mãe e pai eram pecadores. Ele nasceu com dor por causa do pecado de Adão e Eva. Davi nasceu em um mundo pecaminoso e por pais pecadores. Então vamos dar um exemplo a respeito destas coisas. Se acontecesse de uma criança nascer numa família de ladrões, onde o roubo fosse praticado, fosse ensinado, fosse vivido, algo todos os dias, diário, essa criança nasceria em roubo. Agora, esse fato por si só, faria dele um ladrão? Veja que da mesma forma, nascer em pecado não está dizendo que automaticamente é um pecador perdido e condenado. Isso significa que desde o nascimento, as circunstâncias desse alguém vão ser extremamente indesejáveis. É mais provável que acabe pecador, como aconteceu com todas as pessoas, todos os moradores, todos os seres humanos desta terra. Porém, não nascemos pecadores por causa disso. Agora, tem um outro verso que parece nos dizer que somos filhos da ira, de Efésios 2, capítulo 2, o verso 3. Que um pedaço diz assim: e éramos por natureza filhos da ira. Agora eu pergunto, esse texto diz que nascemos condenados e perdidos? Veja, esse texto, ele diz de forma clara que nossa natureza decaída nos leva a merecer nada menos que a ira. Nosso equipamento, nossa natureza não é justa, não é boa. E a única resposta justa a essa natureza seria então a destruição. Em outras palavras, o que nós herdamos de Adão não é nada, definitivamente não é bom. Mas nós precisamos continuar estudando a Bíblia para nós entendermos a solução para estas coisas a partir das Escrituras. Então, a pergunta que não quer calar: nós nascemos condenados? Romanos capítulo 5 e o verso 18 nos diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Esse texto realmente parece dizer que todos os homens estão condenados. De maneira inequívoca, parece dizer que somos então condenados por causa do pecado de Adão. É exatamente o que esse texto diz. Mas eu quero que continuemos estudando, continuemos pesquisando as Sagradas Escrituras um pouco mais.
Existem alguns textos bastante únicos no Novo Testamento, incomparáveis, podemos dizer assim, que falam sobre a obra de Jesus por toda a raça humana. Nós vamos ver aqui alguns desses textos. Por exemplo, Cristo morreu por todos os homens? Por quem foi que Cristo morreu? 2 Coríntios 5,14 nos diz: se um morreu por todos, logo todos morreram. Será que Cristo morreu apenas pelos justos? Ou está dizendo aqui que Cristo morreu por todos? Num sentido muito importante e especial, a morte de Cristo afetou todos os seres humanos. Adão, Eva, eu, você, Caim, Hitler. Que interessante! De certa forma, todos morreram por causa da expiação de Cristo. Que outros textos existem na Bíblia que dizem estas coisas semelhantes? Vamos ver 3 textos da Bíblia que dizem coisas semelhantes. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Olha que interessante. 1 João, capítulo 2, e o verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E o nosso último verso que vamos ver agora, desta sequência da obra de Jesus por nós, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando seus pecados. A obra de Cristo, queridos, não inclui apenas os pecados daqueles que se arrependem e creem em Cristo. A sua obra redentora abrangeu todos os pecadores, vai além dos que creem. Abrange todos os pecados que já foram cometidos no mundo todo. Veja que o trabalho da expiação foi um trabalho de reconciliação. Removeu barreiras, removeu impedimentos que tínhamos ali à comunhão e ao amor. Em outras palavras, é como se dissesse assim: não há mais obstáculos da parte de Deus para a restauração do homem, a unidade, a harmonia como existiam lá no Éden. Agora, a única barreira seria da parte do homem, se ele se recusasse a aceitar o que Cristo havia feito por ele. O que foi que todos os seres humanos receberam de Cristo? Romanos 5,18, nós vamos ler agora um pouco mais do mesmo verso que já lemos anteriormente, para nós vermos o que foi que nós recebemos de Jesus. Nós já vimos o que nós recebemos de Adão. Agora eu quero que nós olhemos o que foi que recebemos de Jesus aqui nesse verso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Quando nós lemos o verso todo, nós vemos não somente o que Adão fez à raça, porque nós devemos ler todo o contexto. Então nós vemos quantos foram condenados pelo pecado de Adão. Todos nós poderíamos levantar na mão. Todos fomos condenados pelo pecado de Adão. Todos os homens. E aqueles que nunca ouviram falar de Adão? Nunca ouviram falar do registro bíblico da criação e da queda? Esses também ainda nasceram sob condenação? Sim, todos os homens, a raça humana, todos fomos legalmente destruídos pelo pecado de Adão. Independentemente de conhecimento ou de escolha, todo ser humano estava condenado pela rebelião de Adão. Mas essa é a história toda? E é exatamente em um mesmo verso específico que nós conseguimos ver o cenário todo. Porque não somente todos os homens foram afetados pelo pecado de Adão, mas todos os homens, eu e você, nós fomos afetados pela vida e morte de Cristo. Os mesmos que existem lá no verso, todos os homens que foram condenados pelo pecado de Adão, foram agora libertos da condenação pela justiça de Cristo. Simplificando, queridos, o que Adão fez com a raça humana, Cristo desfez
na mesma raça humana. Ai, glórias ao Senhor! Mas e aqueles, Carol, que nunca ouviram falar de Jesus? Nunca ouviram falar no registro bíblico da expiação? Eles ainda recebem esse presente gratuito de Deus? Todos os homens, querido, a raça humana toda, todos fomos legalmente reconciliados com Deus através da vida e morte de Cristo. Independentemente de conhecimento, de escolha, todo ser humano foi reconciliado pela expiação de Cristo. A palavra justificação que esse verso traz tem o significado de absolvição. A pessoa foi inocentada das acusações. Em Romanos 5, toda a humanidade é absolvida da justa acusação de rebelião que havia sido feita contra toda a raça humana. Em outras palavras, a raça humana, todos nós, todos os indivíduos, não estão mais sob condenação. A condenação, queridos, que foi corporativa através de Adão, foi cancelada por meio da absolvição corporativa que veio por intermédio de Cristo. Por causa do pecado de Adão, sofremos sob muitas das maldições do pecado. Uma das maldições que nós sofremos é termos herdado uma natureza caída. Mas isso por si só não constitui separação, condenação, perdição, não. Nós podemos concluir do que vimos até agora que, se é verdade que todos nós somos condenados por causa do pecado de Adão, é infinitamente mais verdade ainda e mais importante nós ressaltarmos que todos nós fomos libertos dessa condenação por meio de Cristo. Se a primeira parte é verdadeira, então é muito mais glorioso que a segunda parte é verdadeiramente, é muito mais verdadeiro ainda. É muito mais importante que nós estressemos essa parte do verso e do Evangelho. Assim como Adão condenou todos os homens, Jesus libertou todos os homens da condenação. Ambos sem envolvimento pessoal ou escolha, e ambos no mesmo instante de tempo. Todos os seres humanos receberam uma segunda chance para que agora pudessem decidir o que fazer então com esse dom da salvação. Alguns acreditam, queridos, que os textos sobre o primeiro Adão são suficientes para provar que todos nascemos sob a condenação por causa do pecado de Adão. Mas o fato é que apenas essa declaração não é suficiente para provar essa crença. Veja, para provar isso, que nós somos condenados por causa do pecado de Adão, se isso fosse verdade mesmo, precisaria haver um texto que dissesse com todas as letras e claramente o seguinte: somos condenados por causa do pecado de Adão. Sem uma afirmação assim, não existe suporte algum para nós continuarmos crendo que nós nascemos pecadores perdidos. A realidade prática de tudo isso que nós estamos vendo é que, ao mesmo tempo em que nós nascemos em um mundo pecaminoso, com uma natureza pecaminosa, caída, não nascemos perdidos. Não nascemos pecadores perdidos. Mais tarde, nos tornamos pecadores perdidos, porque nós escolhemos voluntariamente pecar. Quando? Quando sabemos e conhecemos a diferença entre o que é certo e o que é errado. Infelizmente, todo um sistema evangélico foi baseado nessa falsa crença de que nascemos pecadores. Esse falso evangelho muda os ensinamentos bíblicos sobre justificação, santificação, nossa garantia de salvação, modifica todas essas coisas. Mas através de um diagnóstico correto do que realmente é o pecado, nós estamos livres agora para estudar a Bíblia, ainda mais para entender como é que a salvação funciona. O Evangelho, queridos, está cheio de boas novas, é do começo ao fim. Deus abençoe a todos. Até a próxima.